Você já se perguntou por que ignorar uma mulher pode deixá-la obcecada? A resposta está na psicologia. O problema é que a maioria dos homens fala demais, reage demais e acaba perdendo o poder sem perceber. Mas existe uma verdade psicológica oculta, uma dinâmica que transforma o silêncio em desejo e faz ela te procurar sem entender o motivo. Hoje, você vai descobrir exatamente como isso funciona. E por que só os homens que dominam esse segredo deixam as mulheres obcecadas. Você já percebeu que quanto mais você tenta agradar uma mulher, menos ela parece se importar? E que quando você simplesmente some, ela começa a te procurar? Isso não é sorte, não é mágica. É psicologia pura. O cérebro humano reage mal à perda de liberdade. E quando uma mulher sente que não tem controle total sobre a sua atenção, ela entra num estado mental chamado reatância, conceito criado pelo psicólogo Jack Brim. Esse estado faz com que ela queira recuperar aquilo que sente estar perdendo. No caso, a sua presença. E é nesse ponto que o desejo começa a crescer. Não porque você se esforçou, mas justamente porque você não se esforçou. Desde a adolescência, os homens são condicionados a acreditar que precisam provar valor para serem amados. E isso cria uma armadilha emocional. Eles entram em relações tentando conquistar aprovação quando deveriam estar testando reciprocidade. Uma mulher sente quando o homem busca ser aceito. E o que o cérebro dela interpreta não é "esse homem me quer", mas sim "esse homem precisa de mim". E nada mata mais o instinto feminino de atração do que a sensação de superioridade. Por outro lado, o homem que não implora, que não explica, que não tenta se justificar, desperta nela uma dúvida. Por que ele não se importa? E essa dúvida é o início da curiosidade, e a curiosidade é o combustível do desejo. A verdade é que o desinteresse genuíno é percebido como um sinal de abundância. Um homem que tem propósito, vida própria e opções, não precisa correr atrás de ninguém, e isso ativa um instinto profundo de seleção feminina, descrito em pesquisas da psicologia evolutiva por David Buss. As mulheres são naturalmente atraídas por homens que parecem emocionalmente escassos, porque essa escassez é interpretada como valor. Assim como um diamante é valioso por ser raro, a atenção masculina se torna preciosa quando não é dada de forma gratuita. Mas atenção! Ignorar uma mulher por jogo ou imaturidade não causa o mesmo efeito. Quando o silêncio é forçado, o corpo comunica tensão. Quando é real, o corpo comunica domínio. As microexpressões, o tom de voz, o olhar tranquilo, tudo isso entrega se você realmente é um homem em paz ou apenas um garoto tentando se provar. O desinteresse que atrai é o reflexo de uma mente focada, não de um ego ferido. É o silêncio de quem não precisa provar que é valioso, porque já vive de acordo com isso. E é justamente essa energia que confunde o inconsciente feminino. Uma mulher está acostumada com homens tentando conquistá-la. Mas quando ela encontra um homem que não se abala, que não cede, que não tenta forçar intimidade, o cérebro dela entra em conflito. Por que ele não quer o que todos querem? Essa pergunta fica ecoando dentro dela. E é assim que você se torna inesquecível. Ela começa a pensar em você não porque você insistiu, mas porque você se tornou um mistério dentro da mente dela. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção! O livro digital A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Tudo o que é escasso desperta valor. É um princípio psicológico tão antigo quanto o próprio desejo humano. Robert Cialdini, um dos maiores especialistas em influência social, explica que, quando algo parece raro, o cérebro automaticamente o considera mais valioso. E o mesmo vale para as relações. Uma mulher sente de forma quase instintiva quando está diante de um homem que não entrega a própria atenção de qualquer jeito. Ela percebe quando aquele olhar, aquela resposta, aquele tempo
não estão disponíveis para todos, e é exatamente aí que nasce o valor percebido. O erro da maioria dos homens é acreditar que demonstrar interesse constante é o caminho mais rápido para conquistar uma mulher. Mas quanto mais fácil for o acesso à sua atenção, menos interessante você se torna. Isso acontece porque o cérebro dela precisa sentir que ganhou algo que nem todos têm. O desafio é o combustível da atração. É a sensação de conquista que mantém o interesse vivo. Quando tudo está à disposição, a mente feminina desliga o instinto de curiosidade e liga o de conforto, e conforto demais mata o desejo. O homem que entende isso muda o jogo. Ele não é frio, nem arrogante, ele apenas é seletivo. Ele sabe que sua energia emocional é limitada e que cada conversa, cada mensagem e cada demonstração de afeto tem peso. Ele não vive tentando provar que é um bom homem. Ele é um bom homem e deixa que suas ações falem por ele. E é exatamente essa postura silenciosa que cria o impacto. Porque enquanto os outros se apressam em demonstrar interesse, ele demonstra foco. E o foco masculino é uma das qualidades mais raras de se encontrar hoje. Esse tipo de homem emite uma energia que a mulher sente, mesmo à distância. É o tipo de presença que transmite: eu não preciso que me escolham porque eu já sei quem sou. E quando ela percebe isso, o jogo interno muda completamente. Ela começa a competir por algo que não estava sendo oferecido. É o paradoxo da escassez emocional. Quanto menos você tenta ser desejado, mais desejado se torna. Não porque está fingindo desinteresse, mas porque está ocupado sendo o homem que quer ser. E isso é magnético. A escassez, nesse contexto, não é sobre ignorar. É sobre controlar o acesso àquilo que tem valor. Um homem que se valoriza entende que sua atenção é uma moeda. E quanto mais ele a distribui, menos ela vale. Isso não é manipulação. É estratégia psicológica, porque, diferente do que muitos pensam, o respeito vem antes do desejo. E a mulher só respeita o homem que tem o poder de dizer não. Quando você demonstra esse controle, ela passa a enxergar em você o que mais teme e mais admira: um homem livre. E é justamente aqui que muitos se confundem. Acham que, para ter valor, precisam se afastar ou se calar totalmente. Mas existe uma diferença enorme entre ser escasso e ser frio. Um é sinal de maturidade, o outro é de insegurança. E é sobre isso que precisamos falar agora. Sobre como ignorar uma mulher pode ser uma arma poderosa ou um tiro no próprio pé. Tudo depende da sua intenção e da energia por trás do silêncio. Há uma linha muito fina entre ser um homem que domina suas emoções e ser apenas um garoto tentando parecer forte. E é aqui que a maioria erra. Muitos acreditam que ignorar uma mulher é tratá-la com indiferença, frieza ou desprezo. Só que o verdadeiro poder de um homem não está em fechar o coração, mas em controlar as próprias reações. Quando você ignora alguém por raiva ou para se vingar, ainda está sendo controlado. Você só inverteu o papel, mas continua sendo escravo das emoções dela. E isso, no fundo, é fraqueza disfarçada de força. O homem maduro entende que o silêncio não é uma arma, é uma escolha. Carl Jung chamava isso de autonomia emocional, a capacidade de agir a partir de si mesmo e não em reação ao outro. Quando um homem chega a esse nível, ele não precisa provar nada. Ele pode ver uma provocação, uma rejeição ou até uma ofensa e simplesmente não reagir. Não porque é frio, mas porque está acima disso. Essa calma é o verdadeiro magnetismo masculino. A mulher sente quando o seu silêncio vem da paz e não do orgulho. E é isso que a desarma. A diferença entre o homem que ignora com maturidade e o que ignora por insegurança está na intenção. O primeiro se afasta porque escolhe manter sua energia intacta. O segundo se afasta porque não aguenta lidar com a dor. Um faz isso por domínio, o outro por fuga. E essa diferença é visível nos gestos, no olhar, na postura. O homem que realmente é forte não precisa se proteger atacando. Ele simplesmente não se deixa atingir.
Essa estabilidade é rara e é por isso que é tão atraente. Ignorar com inteligência não é desaparecer, é não reagir no mesmo nível. É entender que responder a cada provocação é entrar no jogo dela. E quem entra, perde. O silêncio verdadeiro é o do homem que está tão focado em sua vida, em seus objetivos, em seu próprio desenvolvimento, que o comportamento dela deixa de ser prioridade. E isso gera um impacto psicológico profundo. Porque o que mais intriga uma mulher é ver um homem que não se abala. Ela sente que algo nele é diferente, algo que não se compra, não se finge e não se conquista facilmente. É nesse ponto que o homem ganha respeito. Porque o respeito não nasce da força física, nem de palavras afiadas. Ele nasce da consistência emocional. A mulher pode até discutir com você, tentar te provocar, testar seus limites. Mas quando percebe que você não muda quem é por causa disso, ela se cala. E quando o silêncio vem dela, é o sinal de que você venceu. Não o jogo, mas a si mesmo. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta mostrar que é forte, mais fraco parece. Mas quando você simplesmente é, quando sua força é silenciosa, natural e estável, ela sente isso em cada detalhe. No tom da sua voz, na sua ausência de pressa, na maneira como você observa e decide quando falar. Isso não é desprezo, é domínio. E esse domínio é o que transforma o homem comum em alguém inesquecível. E é exatamente sobre isso que o próximo ponto trata. O poder psicológico que o silêncio verdadeiro exerce dentro da mente feminina e por que ele faz com que ela pense em você mesmo quando tenta te esquecer. Quando um homem domina o silêncio, ele se torna um espelho. E o que um espelho faz? Ele devolve para o outro aquilo que está dentro dele. É exatamente isso que acontece com uma mulher quando você para de reagir. O silêncio começa a refletir tudo o que ela sente. Insegurança, dúvida, vaidade, curiosidade, desejo. E o mais interessante é que ela não entende o motivo, apenas sente o desconforto. O cérebro dela entra num estado chamado dissonância cognitiva, um termo usado por Leon Festinger para explicar o incômodo que surge quando nossas emoções não estão alinhadas com o que acreditamos. Ela pensa que deveria estar no controle, mas suas emoções dizem o contrário. E é aí que o desejo nasce. O silêncio desperta um tipo de tensão que as palavras não conseguem criar. Enquanto você se mantém centrado, sem buscar aprovação, o inconsciente dela começa a trabalhar. Ela tenta entender. Por que ele não me procura? Eu disse algo errado? Ele perdeu o interesse? Ou será que ele é diferente dos outros? E cada uma dessas perguntas é um gatilho emocional. Quanto mais ela pensa, mais investe emocionalmente. E quanto mais investe, mais o cérebro cria conexões afetivas. É assim que o ignorar inteligente transforma curiosidade em atração e atração em obsessão. As mulheres, mesmo as mais racionais, são guiadas por emoção. Elas precisam sentir algo. E o silêncio, quando vem de um homem emocionalmente estável, cria uma emoção poderosa: o mistério. Porque o mistério é a única coisa que o tempo não desgasta. Ele desperta a imaginação e o desejo vive justamente aí, no espaço entre o que ela sabe e o que ela não sabe sobre você. Quando você fala demais, entrega o mapa. Quando você fala pouco, ela cria o mapa sozinha. E, normalmente, o faz de um jeito que te coloca em um pedestal. É assim que o silêncio se transforma em poder psicológico. O que realmente intriga uma mulher não é o homem que se explica, mas o homem que permanece calmo enquanto ela tenta decifrá-lo. É a calma no olhar. É a falta de necessidade de provar algo. É o jeito como ele parece confortável, mesmo quando ela tenta pressionar. Essa postura a confunde, porque a maioria dos homens reage rápido demais. E quando você não reage, ela sente que algo em você é diferente, algo que ela quer entender, mas não consegue. Esse tipo de impacto não se força, ele se emana. E é isso que te torna inesquecível. E é justamente esse medo de perda, esse instinto primal de não deixar escapar o que é valioso, que explica por que ignorar, quando vem de um homem centrado, pode se transformar em desejo puro.
Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: ignorar. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. O ser humano teme perder mais do que deseja ganhar. Essa é uma das leis mais poderosas da mente e uma das mais exploradas pela psicologia comportamental. Robert Cialdini chamou isso de fear of loss. O medo de perder algo valioso é um gatilho emocional muito mais forte do que o prazer de conquistar algo novo. E quando falamos de atração, esse princípio se manifesta de forma ainda mais intensa. O homem que entende isso não precisa se impor. Ele apenas se retira. E o simples ato de se retirar desperta nela o medo de perder o acesso a algo raro, a sua energia masculina. Depois de sentir o impacto do seu silêncio, como vimos antes, a mulher começa a entrar em um estado de busca. Ela quer entender, quer decifrar, quer reconquistar. Mas quando o tempo passa e você não volta, o instinto mais primitivo dela é acionado: o medo da perda. E é exatamente aí que a magia acontece, porque o cérebro dela começa a agir da mesma forma que age diante de uma escassez real. Quanto mais percebe que algo está se afastando, mais valor atribui a isso. E quanto mais valor atribui, mais cresce o desejo de ter de volta. É um ciclo de reforço emocional que aprende no pensamento de você, mesmo quando tenta racionalizar o contrário. Esse é o ponto onde o homem verdadeiramente forte se destaca, porque ele entende que a ausência não é um castigo, é uma ferramenta de contraste. É através da ausência que a presença ganha peso. Quando você se afasta com naturalidade, sem ressentimento, você cria espaço para que ela perceba o que perdeu. E nesse espaço nasce o reconhecimento. O homem que sempre está disponível não gera saudade. O que desaparece por um tempo com propósito desperta reflexão. Ela começa a se lembrar de detalhes, de sensações, de momentos, e esses fragmentos se tornam muito maiores na memória do que foram na realidade. O silêncio, somado ao medo da perda, amplifica tudo. Mas há uma diferença fundamental entre usar a escassez e usar o orgulho. O homem orgulhoso se afasta para provar algo. O homem maduro se afasta porque sabe que a energia dele é valiosa. Ele entende que não precisa se mostrar, porque o valor de um diamante não diminui só porque está guardado. Quando ela perceber isso, que você não precisa dela para validar quem é, o desejo dela se transforma em necessidade. Não porque você fez joguinhos, mas porque você demonstrou controle. E controle é o que mais atrai uma mulher. Controle é sinônimo de segurança, e segurança é sinônimo de poder. Se esse vídeo te fez enxergar o jogo emocional de outro jeito, mostra que você faz parte dos homens que pensam diferente. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Sua opinião pode aparecer nas telas finais. E se quiser ir mais fundo e fazer parte da nossa comunidade, torne-se membro agora. Aqui, a gente cresce junto, com propósito, força e consciência masculina.